Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 5, capítulo 5, versículos 36 ao versículo 39. O pastor Sandro disse, olha, tem um relógio lá na frente, eu não enxergo. Então, agora vocês estão fritos, né? Eu não enxergo, acho que está dando 18h30 lá, então tá bom. Queridos, Lucas capítulo 5, versículo 36 a 39, uma parábola de Jesus, Jesus conversava com seus discípulos e Jesus propôs uma parábola para eles, dizendo assim, ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz, o velho é bom. Senhor Jesus, nessa noite que nos reunimos, Senhor, no Teu nome, para nós clamarmos pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelas nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos a Tua graça, nós te pedimos a Tua unção. Senhor Jesus, não queremos ser carismáticos, não queremos ser preletores. Senhor Deus, a nossa intenção é ser apenas um canal do fluir da Tua palavra, da Tua bênção, para cada uma das pessoas que aqui está, para cada uma daquelas que está assistindo de sua casa. Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações. Senhor, temos pessoas diferentes, necessidades diferentes. Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, é tão maravilhosa que ela vai de encontro com cada necessidade. Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo dirija esta palavra de acordo com cada necessidade dos nossos irmãos. Senhor Deus, com cada necessidade das nossas famílias, da Tua igreja, Senhor, para que nós sejamos tudo aquilo que um dia Tu sonhaste para nós. Senhor, eu Te louvo e Te bendigo por tudo que acontece neste momento. Amém e amém. Na minha vida profissional, eu sou médico e não trabalho diretamente hoje em CTI, já trabalhei até mesmo aqui em São Gonçalo, quando dava plantão, aqui pertinho, na praça ali, no Paulo Marcos Rangel, não é isso? Eu creio que era aqui pertinho, naquele pronto-socorro. E uma das coisas que a gente vê muito no nosso dia a dia são as pessoas que vão entrando numa falência dos seus órgãos, vão perdendo a sua capacidade de viver, vão se deteriorando na vida, até chegar um momento em que elas fazem uma parada cardiorrespiratória, sua frequência cardíaca baixa, ou a sua pressão diminui a tal ponto que ela começa a desfalecer e caminhar para a morte. Chega um momento que nós temos que tomar decisões, e decisões como reavivar, reanimar, ou, em outras palavras, até manobras de ressuscitação. E dentro dessas manobras de ressuscitação, o que nós temos na nossa mente, ali naquele momento, como médico, é trazer a pessoa à vida novamente. Fazer com que a pessoa volte a viver. Ela tem que voltar a respirar, mesmo que seja com auxílio, seu coração tem que voltar a bater, sua circulação tem que voltar ao normal. As coisas têm que começar a ter uma possibilidade de mudança e de vida. Uma das coisas que nós vemos é que quantas pessoas que passaram por essas situações e hoje elas estão vivas. Hoje eu estou aqui porque pessoas me reanimaram, porque pessoas me reavivaram. De uma maneira milagrosa, não importa, mas tinha alguém ali para fazer com que a vida voltasse, que a vida continuasse. E o que Deus está desejoso, o que Deus deseja, é que as pessoas voltem a viver, que as pessoas voltem a desfrutar da vida,
não apenas no sentido individual, não apenas no sentido de que eu pessoalmente, mas quando fala Marcos, fala a minha família, quando fala minha família, fala a minha igreja, e quando fala minha igreja, fala o propósito de Deus. Então, Deus deseja reavivar todas essas fases dentro da nossa vida. Então, o que eu preciso na minha vida a cada dia? Ser reavivado. Nós ouvimos muito falar sobre avivamentos e não queremos entrar nesses detalhes, mas no meu dia a dia eu preciso ser reavivado. Quantas vezes eu e você já passamos por dificuldades? Não pense, porque eu sou pastor, que eu não passo por problemas, que eu não tenho dificuldades na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Não, eu não passo por situações, eu sou um grande herói. Não sou um grande herói. Eu vivo os seus momentos, sou gente como você é gente, eu sofro como você sofre, tenho problemas como você tem problemas, e também tenho a presença do Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a minha vida, como também você tem para fazer você estar vivendo a cada dia. Amém? Então você tem a graça do Espírito Santo. Então nós precisamos voltar à nossa vida. Nós precisamos voltar, não à vida que eu desejo, mas à vida que Deus deseja, a vida que Deus planejou para mim. Reavivar significa não apenas eu voltar a viver e fazer as coisas que eu fazia. No outro dia eu estava falando lá na igreja, eu tenho 1 ano e 10 meses, hoje é dia 29, 1 ano e 10 meses atrás, eu estava passando por uma das fases piores da minha fase de doença. Dia 29. E eu tenho um dever, se o Senhor me trouxe a vida, é para que alguma coisa a mais Deus venha realizar. E eu preciso estar pedindo a Deus que isto aconteça no meu dia a dia. O texto que nós lemos destaca 2 pontos muito importantes. E começa a falar no versículo 36. O versículo 36, ele está dizendo... Jesus, em sua parábola, está falando que ninguém tira um pedaço, um remendo de um vestido novo para costurar num vestido velho. Ninguém coloca alguma coisa velha, nem alguma coisa nova numa coisa velha. Do contrário, rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. Você vai me desculpar, mas eu tenho exemplos. Se eu fosse advogado, eu daria exemplo de advocacia. Se eu fosse engenheiro, eu daria exemplo de engenharia. Eu sou médico, mas eu tenho que dar exemplos de médico. Eu não sei se existe alguém aqui que algum dia já foi operado de hérnia. E muitas das vezes não adianta costurar os 2 tecidos que se rasgaram, porque os tecidos estão fracos. E não adianta costurar um tecido fraco num tecido forte, porque os dias vão passar, a hérnia vai voltar. E era isso que Jesus estava dizendo, em outras palavras, claro, naquela época, que ninguém coloca retira um pedaço, coloca coisas novas para remendar alguma coisa velha. Fala que vai estragar o que é novo. Outra coisa que Jesus coloca, para que a gente entenda bem, é que coisas velhas não se harmonizam com coisas novas. A gente tem que entender isso. Coisas velhas, veja, velho não significa antigo. Velho é aquilo que já não serve mais para usar. O telhado aqui ficou velho, teve que ser trocado. Se fosse antigo, pastor Sandro venderia por uma quantidade de dinheiro muito grande, porque as coisas antigas são valiosas. Você vai na Casa Bahia e por R$900 você compra um armário pagando em 60 vezes. Entra numa casa de antiguidade para comprar um armário daquele de madeira maciça. Caríssimo. Aqui está falando velho no sentido de perdeu a sua capacidade, a sua funcionabilidade, perdeu o seu propósito. E não simplesmente o velho, porque temos uma idade avançada, porque temos já bastante tempo. Não, não é isso. As coisas velhas não se harmonizam, não combinam com aquilo que é novo. Por quê? Porque a nova vida em Cristo jamais pode ficar antiga.
Eu tenho 65 anos e eu louvo a Deus porque eu fui apresentado na igreja 65 anos atrás. Eu vou fazer 65. Minha esposa não gosta que eu fale isso. Eu tenho, então, 64. Vou fazer 65 em agosto. Eu tenho 64 só. Mas eu fui apresentado na Igreja Assembleia de Deus do Fonseca, na Rua São Januário, pastor Lourenço Olson. Depois, nós começamos a ir na ABI, na Nova Vida, desde quando ela foi fundada. Estou seguindo aí, graças a Deus, toda essa jornada, e eu louvo a Deus pela Igreja de Nova Vida. Mas eu preciso aprender que aquilo que eu vivi lá no passado não pode ser apenas o passado que é hoje, que é amanhã, que vai ser sempre. Não! Nesses 65 anos, Deus veio renovando a minha vida. E o que Deus quer fazer é Deus renovar a sua vida a cada dia. Isso significa reavivar, trazer algo novo para você a cada dia que você acordar, no trabalho, na sua família, seja em qualquer lugar. Então, eu quero deixar um conselho muito importante para a sua vida. Um conselho: não remende a sua vida por seus próprios meios. Nós estamos no mês da família. Todos nós temos problemas familiares. Os problemas familiares normalmente começam com alguns problemas pessoais. Porque, às vezes, nós pastores gostamos muito de falar sobre a família, mas nós esquecemos que o problema da família normalmente começou com uma pessoa da família. Teve a sua origem. E seja um problema global, ou seja, o problema começando por uma pessoa, por um componente familiar, não importa. Deus deseja consertar. Deus deseja mudar. Mas Deus não quer que você remende a sua família pelos seus próprios meios. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu chego aqui nesse lugar para ouvir sobre família: hoje nós temos vários meios para remendar uma família. Hoje nós temos várias situações. Você pega Instagram, você pega Facebook, você tem os influencers que estão lá toda hora falando a respeito, faça isso, faça aquilo, e que se você fizer tudo, você vai ficar doido, porque você vai fazer uma coisa que o outro diz para não fazer. É igual a gente, um manda comer glúten, outro manda não comer glúten, um manda comer ovo, outro diz que não pode comer ovo, e você não sabe mais o que vai comer. Bebe água, e daqui a pouco diz: mas se você beber muita água, o seu sódio baixo, você morre, e você fica: e agora? O que eu vou fazer? Não remende sua vida, não remende a sua família com os seus meios próprios. Existem meios especiais para você ser consertado. Deixe o Espírito Santo reavivá-la. O único que você poderá fazer é colocar remendos velhos. A única coisa que, pelos meus próprios meios, é ir lá na minha história familiar, na minha história de vida, e lembrar de alguma coisa e tentar resolver o problema. E eu vou perceber que não vai resolver. Porque situações da nossa vida pessoal, situações da nossa vida familiar, não adiantam os meios deste mundo, não adiantam os meios pessoais, não adianta uma boa educação. Quantas famílias bem educadas estão sendo destruídas? Não adianta uma boa finança, porque muitas famílias financeiramente muito boas estão sendo destruídas. Não adianta ter bens, porque muitas famílias com bens estão sendo destruídas. Eu conhecia uma pessoa que sempre tinha problemas com seu esposo, problemas de relacionamento. E quando tinha problema de relacionamento, faziam uma viagem, e iam para um resort, iam para uma cidade, passeavam, davam um carro de presente e voltavam às mil maravilhas. Passava um tempinho, estavam com problemas, porque remendavam com seus meios próprios. Não estou dizendo que você não tenha que presentear sua esposa, seu esposo, tenha sua vida de amor, a vida de carinho, de dedicação. Tudo isso faz parte do seu crescimento familiar, mas os consertos na nossa família vêm
unicamente de Deus, se eu desejar que seja um conserto definitivo. Não remende pela sua própria vontade. O viver com Cristo vai me dar uma dimensão de vida bem maior que eu posso imaginar. Quando eu remendo a minha vida do meu jeito, quando eu corto alguma coisa, ou recorto alguma coisa do meu passado e coloco, porque eu acho que o meu passado é muito bom, e um dos problemas familiares é justamente esse, achar que a sua cultura passada, que a sua educação foi excelente e que agora pode mudar todos os problemas da sua vida. Esse tem sido um grande problema. Eu não posso permitir que isso aconteça, pelo contrário, eu tenho que permitir que o Espírito Santo tenha liberdade na minha vida, liberdade na minha casa, para que ele possa desenvolver a sua vontade dentro do meu lar. Você pode botar uma grande televisão, você pode comprar grandes eletrodomésticos, você pode ter filé mignon todo dia na sua mesa, mas se não tiver o Espírito Santo acalentando o seu coração, reanimando o seu coração, fazendo a sua vida ser reavivada, de nada vai adiantar. Então, um conselho que fica no início para você: não remende, não tente remendar a sua vida pessoal, não tente remendar a sua vida familiar com coisas velhas, coisas que não procedem de Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja evangélica tem se preocupado com muitas e muitas e muitas coisas. E tem esquecido que o mover, que a força da igreja é o poder do Espírito Santo. Não existe, tudo é maravilhoso. Gente, eu tenho 65 anos, eu trabalhei muito tempo com jovens, eu fui aposentado da liderança de juventude. Disseram assim, você já está velho. E eu lembro dessa igreja quando ela começou a ser construída. Aliás, eu preguei nessa igreja quando era do outro lado. E eu fico feliz quando eu entro aqui. É claro que os tempos mudaram. Nós gostamos de iluminação, nós gostamos de tudo isso. Nós gostamos de ar-condicionado, nós queremos poltronas confortáveis. Imagina se aqui fosse aquelas poltronas de cinema. Imagina não, que senão você ia dormir. Mas imagina um conforto, tudo isso. Mas não é isso que faz uma igreja ser igual e segundo o coração de Deus. O que faz uma igreja ser segundo o coração de Deus é a presença do Espírito Santo. O que faz uma pessoa ser segundo o coração de Deus é a presença do Espírito Santo. Uma família é a presença do Espírito Santo. Você pode ter todas as tecnologias, todas. Semana que vem, sexta-feira, eu vou estar num curso que eu tenho certeza que vai ter toda a tecnologia. O último que eu tive, o salão eram uns 5 desses aqui, e a tela de LED circulava todo o salão. Todo o salão, dessa altura, circulava. Uma tecnologia em que, nas mesas redondas, a posição que a pessoa tivesse, ela estaria vendo o que estava acontecendo. Se um dia nós tivermos isso na igreja, não tem problema nenhum. Desde que a força motriz, o que alavanca a igreja, seja o poder do Espírito Santo. Amém? Na minha casa, tem que ser o poder do Espírito Santo. E isso é tão bacana, veja bem que uma pessoa pode ter um bom carro, pode ter aquela super geladeira, pode ter aquela TV de LED, e a outra pessoa ganha pouco, ainda está naquela TV analógica, ainda tem uma televisão antiga, um fogão antigo, e às vezes as pessoas são mais felizes e mais alegres do que as outras. Sabe qual é a diferença? A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é injusto. Ele não dá alegria com bens. Ele dá alegria pela sua presença. Ele não dá alegria por você ter coisas. Ele dá alegria por você tê-lo no seu coração, na sua vida.
Aí talvez você me pergunte, se eu não posso me remendar, se eu não posso usar os meus meios próprios, como que eu posso ser reavivado? Como que eu vou ser reanimado? Como que eu vou ser ressuscitado para a vida? Como que eu vou desfrutar do que Deus está querendo para a minha vida? Primeira coisa que eu quero dizer para você, isto não é um acontecimento pontual. Nós não podemos permitir que nós, como cristãos, vivamos de coisas pontuais na nossa vida. Fui à igreja naquele domingo, dia 29 de maio, o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Mas amanhã, dia 30 de maio, o Espírito Santo quer ser derramado na sua vida. Existem pessoas que vivem, eu digo para você, no outro dia eu estava conversando com um casal de pacientes, e eles dizendo, o senhor tinha que pegar e dar o seu testemunho por aí fora do que Deus fez na sua vida. Realmente foi um milagre de Deus. E eu falei assim, eu uso alguns exemplos às vezes, mas de dar. Eu tenho as fotos que, na realidade, eu nunca fiz questão de ver. Desde quando estava no hospital que eu dirijo, depois quando fui transferido, depois quando fui entubado, depois dos dias quando estava entubado, teve fotos até que deram problema, foto de exames, para você ter uma ideia, quando eles me estubaram. Domingo foi um dia crítico, um domingo à noite foi um dia crítico, que todo mundo já disse assim, olha, desenganou, domingo de noite. Foi o dia do pânico da minha família, como eles me falam, e na segunda-feira à noite eles resolveram tirar o tubo. E quando eles tiraram o tubo, minha saturação foi a 40 e pouco, parando tudo. E Deus tinha colocado uma pessoa no hospital, eles colocaram um fisioterapeuta para ficar junto de mim, e ele estava lá até tarde, e naquele momento em que foi lá embaixo, que eles viram, vamos ter que entubar novamente, isso daí vai mudar todo o curso do tratamento. E ele chegou e botou a mão em cima do meu peito, na frente de todo mundo, e disse, Espírito Santo, entre ar nesses pulmões, ventile esses pulmões. E eles fizeram uma nova gasometria depois, e totalmente normalizada, veja, segunda noite, na quinta de manhã eu saí do CTI. Milagre de Deus. Os médicos, eles olham para mim e dizem assim, como é que você trabalha? Para não dizer assim, rapaz, é muito tempo que eu não te vejo, pensei que você tivesse morrido. É sério, muita gente fala isso. A gente via, e essa semana uma pessoa estava dizendo, eu entrava e sempre naquela expectativa, vão me perguntar e eu vou ter que dizer, olha, morreu. Mas não. Mas eu tive essa experiência com Deus, minha família, essa experiência com Deus, nossa igreja e todos aqueles que estiveram envolvidos, uma experiência com Deus. Mas, queridos, isso foi passado. Eu não posso viver hoje saindo pelas igrejas e só contando isso. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas novas para mim. Deus te curou no passado, aleluias por isso, louve a Deus, glorifique, agradeça, testifique. Mas nunca esqueça que Deus quer fazer algo novo na sua vida todos os dias. E o problema do cristão é que ele gosta das coisas pontuais. Quando teve lá aquela situação no deserto, uma desobediência, Deus permite que as serpentes entrem pelo acampamento de Israel. E as cobras, as serpentes picavam as pessoas morriam. Deus fala a Moisés, levante uma serpente para que todos, quando olharem para ela, ainda que sejam picados, elas vivam. Tipificando o olhar para Cristo. Às vezes a pessoa diz, está vendo, temos que ter uma imagem. Não, ali tipificava um momento que estava dizendo, vai ter o dia que você vai olhar para Cristo, você vai ser curado das suas enfermidades espirituais. E passou a situação. E sabe o que aconteceu? O povo de Israel guardou a serpente. O povo de Israel guardou a serpente para ficar olhando para ela. Por quê? Porque vivia do passado. Estava esquecendo que Deus queria fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na sua vida.
Foi bom o milagre que Deus fez da minha vida 1 ano e 10 meses atrás? Foi, mas Deus quer fazer coisas novas. Quando você receber o milagre de Deus na sua vida, na sua família, não pense que é tudo que Deus te deu, ao contrário, diga, agora Deus está começando a fazer grandes coisas na minha vida. Agora Deus está começando a fazer os milagres na minha vida. Então, não viva de coisas pontuais. Aquele retiro, foram 20 batizados do Espírito Santo. Que retiro! Aquilo foi passado. Viva o próximo, que Deus vai fazer coisas maiores ainda. Comece a viver coisas novas. Eu da igreja, poxa vida, era uma pessoa amiga minha. Pastor Carlos era amigo meu. Conversava coisas comigo. Eu conversava coisas com ele. Era uma pessoa chegada mesmo. Mas os desígnios de Deus foi recolhê-lo. Mas lá atrás Deus falava. Deus fala hoje, Deus falará amanhã, Deus falará todos os dias àqueles que buscam. Deus estará fazendo maravilhas, as nossas famílias serão restauradas todos os dias. Mas era quando tinha os retiros de casais. Sim, os retiros de casais aconteciam coisas tremendas, mas foi para aquela época, hoje acontecem coisas novas e Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Abra a sua vida e experimente o novo. Não viva de coisas pontuais, viva continuamente sendo cheio do Espírito Santo. Comunhão plena, íntima com Deus. Não tenha casos, né? Tem a geração ficante, tem pessoas que são os ficantes com Jesus. Tem um momento que é maravilhoso, depois some, não tem compromisso, depois tem um momento maravilhoso, depois some, não tem compromisso. Não, tem uma paixão ardente, viva comprometido com Cristo. Viva na intimidade com Deus. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu tenho que começar a jogar coisas que são velhas fora. É difícil jogar coisa velha fora, não é? Abra seu armário e você vai ver quantas blusas, quantas calças, quantos sapatos que você podia jogar fora ou dar para alguém. Olha, nós temos um problema seríssimo lá em casa. Porque somos nós, Davi e João Marcos, Davi casou com a Jéssica, depois João Marcos casou com a Maressa, e nós estamos num apartamento enorme, e que se nós formos para um pequeno, não sei como é que vai ser. Porque não vai dar tudo lá dentro. Não dá tudo lá dentro. Quando nós encontramos com Cristo, a gente tem que entender que não dá tudo lá dentro. Que na nova vida com Cristo, a gente vai ter que jogar coisa fora. A nova vida com Cristo não é viver no espaço que a gente vivia deste mundo. A gente tem que jogar coisa fora e deixar o que é de Deus. E deixa que isso vai crescer. Então, primeira coisa, aprenda a jogar coisas fora. Todo sábado, minha esposa fala, quando você vai olhar o seu armário para ver essas blusas? E eu disse, eu vou ver. E todas as vezes eu digo, eu vou ver. Eu vou ver. O problema é que às vezes a gente coloca uma camisa e a gente diz, não usava isso há 2 anos. Mas olha só, eu ainda fico bem. Aí volta. Aí você ganha uma de presente, você não tira uma. Você vai acrescentando. Gente, jogar coisa velha fora é difícil. Então aprenda. Coisas velhas como ideias preconcebidas, preconceitos. Joga essas coisas fora. Às vezes são coisas que nós aprendemos até mesmo da nossa família. Você se casou ou você vai se casar, saiba que você vai ter que jogar coisa fora. Não vai combinar. A gente casa e não combina assim, tudo meu com tudo dela. Não. Tem que jogar fora de um lado, jogar fora de outro, para que comece uma nova vida.
Com Cristo, a mesma coisa. No relacionamento com Deus, sabe por que muitas pessoas não querem uma vida de intimidade com Deus? Porque todos os dias Deus vai nos mandar jogar alguma coisa fora. Um mau hábito, uma maneira de falar, um pensamento que não agrada a Ele, um desejo, uma atitude, porque Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos moldando. E quando um artesão pega uma peça de madeira e ele começa a preparar aquela madeira, ele vai tirando as farpas, vai tirando, veja, ele vai tirando. E nós somos feitos, somos formados pelo Espírito Santo que vai nos mostrando coisas para que nós possamos jogar fora. Nós não podemos chegar e dizer, Espírito Santo, venha na minha vida, entra em mim, pega tudo que não presta e jogue fora. Não, o Espírito Santo vai dizer assim, olha, eu vou entrar em sua vida, eu vou mostrar o que não serve e você vai jogar fora. Nós queremos que o Espírito Santo faça tudo. É a força que vai nos mover a jogar fora, que vai nos mostrar as coisas que estão erradas. Na nossa família, coisas precisam ser mudadas, o Espírito Santo vai te falar. Por isso que Jesus diz, ninguém abandona o velho, porque sempre nós achamos que as coisas velhas, as coisas que nós aprendemos, Jesus estava falando para os fariseus, para os saduceus, para aqueles mestres da sinagoga, para aqueles homens cultos da Bíblia, e eles não queriam jogar os velhos argumentos fora, eles não queriam desfazer dos seus costumes religiosos, e por causa disso, eles deixaram de experimentar o novo, que era Jesus Cristo. Então comece a jogar coisa fora. Segundo, ninguém abandona o velho se não tiver com o seu coração amolecido pelo Espírito Santo. Suavize o seu coração. O nosso problema é porque os nossos corações estão áridos. Maridos com corações áridos, esposa com corações áridos, filhos com corações áridos, que precisam ser suavizados, amolecidos. Suavize, prepare a terra. Aí veja, permita que o Espírito Santo prepare a terra. Não sou eu que vou preparar, mas o Espírito Santo. Veja o que a palavra de Deus diz no Salmo 65, versículos 9 e 10. Cuidas da terra e a regas, fortemente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, porque assim ordenaste. Encharca os seus sulcos e aplana os seus torrões, tira, e tu a amoleces com chuvas e abençoa as suas colheitas. Permita que o Espírito Santo suavize seu coração. Corações endurecidos. Às vezes as pessoas dizem, eu oro, eu jejuo, eu vou a retiro de família, eu vou a retiros de igreja, eu faço corrente, eu vou à corrente dos 70 dias da família, os 50 dias da família. Em muitos lugares aí que vendem as orações, eu dei até oferta para que levasse para o monte, para que minha família mudasse, mas olha só, não é isto, não adianta você ofertar se o seu coração não for amolecido pelo Espírito Santo. Não adianta eu chegar aqui e falar e pregar, não adianta eu cantar se o meu coração não for amolecido pelo Espírito Santo. E é Ele que faz chover sobre o meu coração, é Ele que aplana, é Ele que abre as valas para que a água flua. E essa água fluindo vai irrigando para que quando a semente cair tenha uma boa terra, para que germine e dê bons frutos. Então permita que o Espírito Santo suavize o seu coração. Amoleça o seu coração. Amolecer significa fazer com que as suas mágoas sejam lançadas fora. Ele aplana. Deixa o Espírito Santo passar a plaina dele. Deixa o Espírito Santo passar o arado dele. Para que as mágoas, quantas famílias estão sendo destruídas por causa de mágoas, que estão trazendo de gerações por gerações por gerações. Eu e a Débora, nós somos responsáveis para botar um ponto final nas mágoas das nossas gerações anteriores.
Nós não podemos permitir que avance. Você que está aqui também é responsável para que as mágoas das gerações anteriores, os ressentimentos, e se forem dessas gerações, eles não podem ter lugar nas nossas casas, porque são as mágoas e os ressentimentos que tornam o solo da nossa casa árido. E ainda que o Espírito Santo queira trabalhar, não há como trabalhar. Não tem uma maneira de trabalhar, porque o chão está duro e ele quer amolecer, mas nós não jogamos fora o velho, as mágoas, os ressentimentos, os pecados, desilusões. Quantas pessoas que não perdoam estão trazendo esta falta de perdão de geração em geração, passando essa maldição para os seus filhos. Então permita que o Espírito Santo suavize o seu coração. Terceiro ponto. Busque a palavra de Deus, pois é a palavra que te abençoa. A família de Deus precisa estar apegada à palavra de Deus. Nos nossos dias, são poucas as pessoas que gostam de ouvir a voz de Deus. Nós conversávamos há pouco, como pastores, nós temos essa grande responsabilidade. E eu já sou um pastor idoso já. Pastor Sandro, um pastor novo, e ele falando da preocupação dele diante das necessidades, do compromisso que ele tem de não negociar a palavra de Deus. E é isso mesmo, isso alegra o nosso coração. Sabe por quê? Porque o Evangelho não se negocia. O Evangelho é inegociável. Se tiver que passar, não vai passar. Logo vocês vão estar no fresquinho. Aí me convida no dia do fresquinho, tá bom? Logo vai estar, mas olha só, se tiver que ficar aqui 6 meses com calor, vamos ficar, mas não vamos negociar a palavra. Amém? Porque é assim que o nosso coração é suavizado. É assim que Deus trabalha dentro de nós. A palavra de Deus precisa vir à minha vida, porque ela é quem me abençoa. A igreja dos dias de hoje gosta das bênçãos de Deus, mas não gosta da palavra de Deus. Sabe por quê? Eu trabalho com psicólogo, não sou contra. Já deixo bem claro. Mas sabe por quê que muitas pessoas, às vezes, preferem um aconselhamento de um psicólogo do que um aconselhamento de um pastor? Porque o pastor vai confrontá-la com a palavra. E o psicólogo, muitas das vezes, vai mimá-lo e vai passar a mão na cabeça e dizer, a vida é assim. Faça isso. Porque o conselho daí de fora, uma vez eu tive um problema no coração e, graças a Deus, Deus colocou um médico que eu tenho como o meu médico. É o meu médico. E já faz aí mais de 10 anos. Não tive problema nenhum. Passamos aí lá o Vale da Covid, firmado, ele dando apoio. Mas veja, com toda a confiança que eu tenho nele, uma vez ele chegou para mim e disse, olha, você vive uma pessoa estressada. Você dirige um hospital, você é médico, você tem a sua família, você é pastor. Vou te dar um conselho, Marcos. Arrume outra esposa. Arruma outra esposa, cara. Comece uma família nova. Comece tudo de novo. Veja, o conselho, remendar a sua vida ao seu próprio jeito. Eu continuo tratando com ele, mas não troquei de minha esposa. E é isso que a gente ouve em muitos lugares. As pessoas não querem estar na igreja porque quando o pastor sobe no púlpito, prega a palavra, o Espírito Santo incomoda. E eu quero, quando entrar nas igrejas, seja para pregar, seja para ouvir, eu quero ser incomodado pelo Espírito Santo. Eu não quero sair daqui sem ser incomodado pelo Espírito Santo. Que nessa noite você diga, eu quero ser incomodado pelo Espírito Santo. E quarto ponto, permita que sua vida seja renovada. Permita que sua família seja renovada como recipiente do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz, não se põe vinho novo em odres velhos.
Às vezes nós queremos uma bênção de Deus nova na nossa família. Mas Deus não coloca bênçãos novas em famílias que ainda vivem numa estrutura velha. Deus não coloca do seu espírito novo numa pessoa com a sua estrutura velha. Os odres somos nós, o vinho do Espírito Santo, isso aí nós sabemos, que você já aprendeu aqui. O vinho novo é o mover do Espírito Santo, uma nova colheita, um reavivamento. E aí nós temos que aprender sobre nós que somos os odres. E uma das coisas que precisamos fazer para renovar, entrar nesse processo de renovação, que é emergir o odre velho. Tem que emergir na água, que é a palavra. A minha família tem que estar envolvida pela palavra. Eu quero que os meus filhos cresçam e sejam uma bênção no Senhor. Está na escola bíblica? Está ensinando a palavra a eles? Porque a renovação vem pela palavra, somos mergulhados, emergidos nesta água, na palavra. Paulo diz, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, o processo de renovação, deixa a palavra de Deus penetrar. E segundo, para fazer com que um odre seja reutilizado, possa se colocar vinho novo, tem que esfregar azeite nele, para ele ficar bem amolecido. Permita que o Espírito Santo derrame da unção sobre a sua vida. Eu tenho aprendido uma coisa nesse tempo para cá, porque eu confesso para você que eu já quis fazer muitas coisas porque eu achava que eu podia fazer. E uma das coisas que o Espírito Santo me mostrou, quando eu estava hospitalizado, ele estava dizendo, claro, deixe que eu faço, deixe que eu te use. Não tente fazer as coisas do seu jeito. E o que o Espírito Santo fala para você, sua família está com problema. Primeiro, talvez você mesmo comece a pensar, esse problema sou eu. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Eu creio que nessa noite, chuviscos do Espírito Santo venham ao seu coração, para que você seja amolecido, para que você seja renovado, para que a sua família seja renovada e você viva toda a plenitude que Deus tem para você. O que mais nós vamos ver nos próximos anos? Ataques de todos os tipos contra a família. E às vezes não são ataques diretos contra a família, são ataques contra um indivíduo da família. Porque Satanás sabe que quando fere um na família, a família é ferida. É a mesma coisa na igreja, quando um é ferido, todos nós sentimos a dor. Por isso nos apeguemos à palavra do Senhor. Deixe os seus remendos. Suas ideias podem ser maravilhosas para mudar as coisas, mas antes de tudo, diga, Espírito Santo, venha na minha vida. Espírito Santo, eu quero ser submergido na Tua palavra. Eu quero ser esfregado pelo Teu Espírito, inundado pelo Teu Espírito, amolecido pelo Teu Espírito Santo. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente, que a sua família será diferente. Curva a sua cabeça e eu quero orar com você.